responda com sinceridade. Vamos supor que você é dono desse imóvel aqui da foto. Você tem esse imóvel e você não aluga ele para ninguém, você não usa, não mora, não tem nenhuma atividade comercial, tá lá paradão, ano após ano deteriorando. E esse imóvel te custa zero? Ele sai de graça para você? Ah não. Sabe quanto custa no seu bolso para manter o imóvel? R$3.000 de água, R$11.000 de manutenção dos elevadores, R$18.000 de segurança, R$36.000 de conta de luz, mais R$36.000 por mês de manutenção predial e, pasmem, mais R$71.000 por mês de brigada de incêndio. Ou seja, esse imóvel está te custando R$180.000 por mês para ficar parado. Você faria isso, cara? Fala com sinceridade. Tua mãe faria, seu tio faria, tem algum parente, algum amigo, alguém que você imagina, seja pobre ou rico, que gastaria R$180.000 para deixar um imóvel apodrecendo desses? Pois bem, eu vou contar quem que faz isso. O nosso governo federal. Esse é o prédio do centro da Praça Mauá, era a antiga Rádio Nacional e é o único prédio abandonado do quarteirão. Ah, mas será que é um caso isolado? Não, senhor. O governo federal tem hoje mais de 50.000 imóveis da União. Nem eles sabem exatamente quantos são, ninguém sabe, porque a documentação está toda espalhada, ninguém tem certeza absoluta do que o governo tem direito, tem coisa que está até perdida e esquecida. E muitos imóveis estão abandonados, sem uso, sem manutenção, custando aos cofres públicos, ou seja, custando para você milhões de reais em manutenção, sabe-se lá para quem vai. Para o governo conseguir vender um imóvel é um parto. Tem que encontrar o imóvel, descobrir qual que é, tem que ter vontade política para começar o processo. Aí tem aprovação de Ministério Público, de Tribunal de Contas, toda a burocracia, todos os funça, toda a carimbada, toda a pressão dos grupinhos de interesse que estão lá mamando nas tetinhas dos contratos. Aí vem a histeria ideológica. Não, estão vendendo patrimônio nacional. Olha só esse capitalismo malvadão avançando nos nossos imóveis públicos. Que ninguém dá a mínima no dia a dia, né? Mas na hora de vender, vem uma loucura total. E toda vez que vier esse discursinho, esse papinho, pode ter certeza. Sabe aquele frase? A cada enxadada uma minhoca. Você dá uma cavocada, você vai achar algum grupinho de interesse, alguém que está com um contratinho lá dos 180 mil ou de 500 mil aqui no outro. Ou seja, hoje até imóvel abandonado tem dono no Brasil. Tudo tem dono, não se iludam. Outro caso que está dando muita gritaria é o edifício Gustavo Capanema, também no Rio de Janeiro. O governo enfiou lá já no passado R$100 milhões em reformas que não se sabe direito para que fim foi. O prédio está praticamente parado, tudo vazio. Tem um andar com uma biblioteca que é fechada ao público e o governo federal incluiu no pacote de venda. Ah, meu Deus do céu. Um escarcéu. Artista, intelectual, antropólogo, todo mundo vindo em cima, estão dilapidando nosso patrimônio nacional e todo o histórico desse maravilhoso palácio Gustavo Capanema. Você de repente virou palácio. Tipo, olha as fotos, pessoal, compara. Isso é um edifício ou é um palácio? O que te parece? Mas para dar aquele glamour, para dar aquela narrativa, de repente o edifício Capanema virou palácio. Então agora essa mesma galera que não mexeu uma palha para pressionar aí o governo cuidar bem desses imóveis que estavam largados, sucateados, debaixo de contratos extremamente suspeitos, em risco de incêndio, o cara não se mexe uma palha. Agora, quando vai vender, sai fazendo textão. Artigo recente do jornal O Globo, o antropólogo Lauro Cavalcante saiu falando que é um absurdo, é como se Roma estivesse vendendo o Coliseu. Tipo, oi? Coliseu, o maior símbolo turístico da Itália, com 6 milhões de visitantes por ano, um lugar super bem cuidado, super bem aproveitado, com uso social, cultural magnífico. Ele vai comparar com o prédio que está abandonado, vazio, fechado, sem nenhuma ocupação, com um andar de biblioteca que é fechado ao público, que ninguém vai. É isso. É o novo Coliseu brasileiro que estão vendendo. É isso. Esse é o nível da argumentação, da racionalidade que esse pessoal está apresentando. Vender esses imóveis abandonados, pessoal, não é uma questão de direita e esquerda. É uma questão de racionalidade, de você parar, usar a sua massa cinzenta, pensar e perceber o óbvio, aquilo que está coberto de um caminhão de evidências. Se você é liberal, conservador, você quer Estado menor, ótimo. Então você defenda a venda desses imóveis que estão abandonados e que esse dinheiro reduza a dívida pública, os juros. Se você é mais progressista, se é mais de esquerda, beleza. Você defende também a venda dos imóveis abandonados para cortar essas tetinhas, cortar essa corrupção, essa ineficiência com o nosso dinheiro. E você defenda usar esse dinheiro para saúde, educação, para investir na base da pirâmide do nosso povo. Não tem problema nenhum, ninguém é dono da verdade. Qual é o melhor uso do recurso é uma questão de opinião política. Mas se você ficar cego, ideologicamente, igual aquele tapa-olho de cavalo lá, que você não enxerga um palmo na frente, que não mostrou o lado, e falou em vender patrimônio público, você já começa a gritar, espernear, lá põe o bonezinho do Guevara. Capitalismo selvagem, então não sei o que, destruindo nosso patrimônio. Você não parou para olhar as evidências, que 99,9% dos casos o governo faz pior que a iniciativa privada. O governo não consegue. Esses prédios estão caindo aos pedaços. Olha o Museu Nacional que aconteceu, deixou na mão do Estado, pegou fogo, o maior patrimônio histórico arqueológico do Brasil, foi para os ares. Pum, cinzas. E do lado do Museu Nacional você tem lá o Zoológico do Rio, que está na iniciativa privada, super bem cuidado, super elogiado, servindo a sua função social, do público poder ter um zoológico bacana. Você vem aqui para São Paulo, onde nós estamos, você tem o Museu Catavento, que é gerido pela iniciativa privada, o governo foi lá e concedeu a área. Maravilha! Quem conhece aqui o Museu Catavento? A criança paga lá R$4 para entrar, que é um ticket super acessível, e tem acesso
essa cultura de primeiro nível. O prédio está bem cuidado, está bem conservado, tem exposições maravilhosas. Gol do Brasil. E aí você vai para outro prédio público que o governo administra, por exemplo, a Cinemateca de São Paulo, vocês viram que queimou de novo. Assim como o Museu Nacional, eu já tinha ido lá por coincidência, eu tive a oportunidade de ir ano passado visitar a Cinemateca Nacional. Um horror, cara. Um galpão que tem um buraco no teto, uma cratera. Metade do galpão está há anos com o teto desabado. Imagina um galpão que metade do teto desabou. Os filmes estão lá apodrecendo, tudo filme antigo, filme patrimônio cultural nacional, apodrecendo, o piso todo arrebentado, as janelas tudo arrebentado, ninguém cuidando. E agora, obviamente, pegou fogo, pegou os filmes que queimaram tudo de vez. Então, esse é o Estado, o nosso Estado cuidando desse acervo. Então, o cara que é tão cego ideologicamente, que ele acha que tudo que tirar da mão do Estado é ruim, ele tá fazendo um mau serviço, um desserviço para pessoas mais humildes do nosso país, para a cultura, para o bem-estar de todos. Esse é um bom vídeo para você passar para aquele estudante que está sendo muito influenciado pelas ideias de uma parcela muito radical dos professores, que fica nessa cegueira. Não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de usar o bom senso e o tutano. E é engraçado que tem um argumento da galera que fala: ah não, mas são prédios tombados, históricos, a iniciativa privada não pode botar a mão nisso porque vai desrespeitar. Cara, nós não estamos falando do cara pegar um prédio histórico e demolir e botar um McDonald's lá. Quando você vende um prédio que é tombado, assim como tem um monte, tem uma porrada de casa tombada, de prédio tombado, e a iniciativa privada tem que respeitar, manter as fachadas, preservar, assim como está fazendo. E outra coisa é o pessoal que fala: não, mas então é só cuidar direito. É só o Estado magicamente deixar de ser incompetente, deixar de ser corrupto, as pessoas que estão lá conseguirem fazer tudo com alta competência. O que é, gente? É que nem se chega no pasto para um monte de boi e fala assim: ah, é só esses boi pegar asa e sair voando, que aí vai ficar bom, vai virar pássaro. Não dá, porque são 30 anos, entendeu? De governos atrás de governos. Não é um problema de Bolsonaro, ou de Dilma, ou de Temer. É um problema da estrutura do poder público. São amarras, burocracias, são incentivos errados que fazem com que a pessoa não se sinta dono daquilo. Se não tem dono, ninguém cuida. O cara que é dono daquele imóvel na iniciativa privada, ele tem todo o interesse de cuidar bem, porque ele quer locar, ele quer atrair público, ele precisa ganhar dinheiro. Se o dono não ganhar dinheiro, ele tem prejuízo e ele tem que pagar. Se o governo não cuidar bem e tiver prejuízo, você vai pagar. Você entendeu a diferença? Você cobra o prejuízo. Então, por que eles estão ligando? Eles vão tentar usar o imóvel da melhor forma possível para fazer as mamatas lá e os rolos. E para fechar, pessoal, com uma nota mais positiva, esse vídeo, no fundo, é para passar um grande bola dentro da equipe do Ministério da Economia. Você sabe que quando é para elogiar, a gente elogia, quando é para criticar, a gente critica. Bola super dentro. Os técnicos do Ministério da Economia, através da Lei 14.011, conseguiram mudar a lógica da venda de imóveis públicos. Antes, a venda de imóveis tinha que partir do governo federal. Então ele tinha, primeiro, que saber que tem um imóvel, coisa que às vezes nem sabia, identificar que está sem uso, tinha que ter vontade política para ir lá e fazer o leilão, e passar por todas as burocracias. Agora, ao contrário, qualquer pessoa ou empresa pode ver: opa, tem um prédio abandonado aqui, vou fazer uma proposta. Ele pode mandar uma proposta para o governo e o governo federal é forçado a se movimentar e fazer o leilão. Claro que ele não vai vender para o cara que fez a proposta, ele vai abrir um leilão público para todo mundo poder fazer os lances, e assim a própria sociedade vai provocando a venda desses imóveis que só servem para dar prejuízo hoje. Super bola dentro, tá já uma histeria da oposição contra esse movimento de venda, mas por enquanto tá indo bem. Só para vocês terem uma ideia, segundo dados do governo federal, no último ano eles conseguiram vender mais imóveis abandonados do que na soma de todos os 15 anos antes. Então tá indo super legal, muito importante a gente fazer essa venda dos imóveis parados do governo federal e depois levar para estados e municípios também, para que o nosso dinheiro dos cidadãos não fique parado lá nesses ralos de corrupção. Divulgue esse vídeo, faça postagens elogiando essa atitude do governo. Nesse exato momento está sendo travada uma batalha nas redes sociais, com o Ministério da Economia sendo muito pressionado a cancelar os leilões por parte da oposição, por parte da galera das mamatas, por parte dos histéricos ideológicos, e é preciso contrabalancear isso com vozes do cidadão comum, dizendo: ó, eu quero imóvel abandonado, não em meu nome, é para vender, fazer dinheiro disso. Vai em frente aí, Ministério da Economia, porque isso impacta em todos nós. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.